E aí, pessoal, bora mergulhar nos números do RBR Alpha Multiestratégia, o famoso RBF11. A gente vai destrinchar aqui o relatório de agosto de 2025, que saiu quentinho do forno agora em setembro, para entender direitinho o que rolou com o fundo nesse último mês. Ok, mas antes de entrar nos números de cabeça, vamos só alinhar uma coisa bem rapidinho. Afinal de contas, qual é a do RBRF11? O que ele faz? Então, a jogada dele é ser o que a gente chama de fundo de fundos. Pensa assim, a missão do RBRF11 é criar um portfólio bem variado, sabe? Ele investe tanto em cotas de outros fundos imobiliários quanto em títulos de dívida, tipo os CRIs. No fim do dia, o objetivo é um só, gerar renda para quem investe nele. E só para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, dá uma olhada nisso aqui. O fundo é gerido pela RBR Asset e olha, já tem uma bela estrada, hein? Tá na praça desde 2017. E não é qualquer fundo não, a gente está falando de um patrimônio líquido que ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão. Beleza? Agora sim, vamos para a parte que todo mundo quer saber. Os resultados. E aí, como é que o fundo se saiu em agosto? Bom, em agosto, o rendimento anunciado foi de 6 centavos por cota. E olha, esse número é curioso. Não tanto pelo valor em si, mas pelo que ele representa, pela história que ele vem contando nos últimos meses. E é aqui que a gente vê um ponto bem importante. Se a gente olhar o histórico, dá para notar que depois de um pico lá no final de 2024, o patamar de 6 centavos meio que se firmou, se consolidou agora em 2025. O próprio relatório comenta que esse tem sido o padrão nos últimos 8 meses, ou seja, o fundo entrou numa fase de bastante estabilidade nos pagamentos. Mas e aí, o que esses 6 centavos querem dizer na prática? Bom, isso se traduz num dividend yield anualizado de 11,5%. Tá? Isso com base no preço da cota lá no fechamento de agosto. Agora, de onde veio essa grana? O fluxo do mês foi o seguinte. O fundo gerou 9,3 milhões em receitas, teve 1,1 milhão de despesas, o que sobrou foi 8,2 milhões. E adivinha? Ele distribuiu exatamente isso, os 8,2 milhões. Ou seja, pagou 100% do que gerou de resultado no mês. Para a gente sacar como o mercado está olhando para o fundo, a gente precisa falar de uma métrica-chave, o tal do preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP. É bem simples, na verdade. Essa continha compara o preço da cota lá na bolsa com o valor, digamos, justo do patrimônio do fundo. E aqui vem um pulo do gato. O fundo está sendo negociado com um desconto bem expressivo, de 21,8%. Para ficar mais claro, é como se o mercado estivesse vendendo cada R$ 1 de patrimônio do fundo por uns 78 centavos. É um desconto considerável. E um detalhe, esse valor patrimonial, aliás, até subiu um pouco em agosto porque a marcação a mercado dos ativos foi positiva, ou seja, a carteira se valorizou no período. Certo, agora vamos abrir o capô e olhar o motor do fundo. Vamos ver como a carteira de investimentos está montada para gerar esses resultados. A estratégia de alocação aqui é bem clara, bem dividida. A maior parte, 68%, está no que a gente chama de tijolo, ou seja, participações em outros fundos de imóveis físicos mesmo. Os outros 32% ficam em papel, que são os títulos de dívida imobiliária. E se a gente der um zoom nessa parte de tijolo, a gente vê que a diversificação é bem grande. As maiores apostas do fundo hoje são em FIs como o RBR Properties, o RBR11, que é focado em escritórios, e o HSI Malls, o HSML11, que, como o nome diz, é de shoppings. Fica claro que a estratégia aqui é ir atrás de ativos de qualidade, mas espalhando-o em vários setores. Agora, olhando para a parte de papel, a estratégia também se abre. A maior fatia, quase 17%, está em crédito estruturado e essa carteira de CRIs está rendendo, na média, CDI mais 2,8%. Tem uma parte menor em crédito de altíssima qualidade também. Um ponto bem relevante, o relatório não aponta nenhuma inadimplência nessa carteira de CRIs. E outra coisa, o fundo está com quase 14% do patrimônio em caixa. É uma posição de liquidez bem forte, né? Dinheiro na mão para aproveitar as oportunidades que aparecerem. Bom, e o que a gestão andou fazendo? Quais foram as movimentações em agosto e o que eles estão pensando para o futuro? O mês teve duas jogadas principais. A primeira foi um movimento bem estratégico para comprar uma fatia de 7% do Shopping Pátio Higienópolis, que é um ativo de primeira linha. Isso, aliás, reforça uma tendência que a gente já vinha vendo no fundo de aumentar a exposição em shoppings. A segunda jogada foi um investimento de 14 milhões de reais num CRI residencial de alta qualidade, rendendo CDI mais 2,5% ao ano. E o que o gestor diz sobre tudo isso? Bom, o comentário deles no relatório destaca que o momento do mercado está bom para os fundos de tijolo.
E eles batem na tecla de que essa nova aquisição do shopping ajuda a deixar o portfólio deles nesse setor como um dos melhores da indústria. Ou seja, eles estão bem confiantes na estratégia que estão seguindo. Ok, para fechar, vamos amarrar tudo isso. Quais são os pontos principais para a gente ficar de olho? Fazendo um balanço, então, nos pontos positivos, a gente tem um dividend yield bem atrativo, né, e aquele desconto forte de quase 22% sobre o valor patrimonial. Além disso, teve essa aquisição estratégica num shopping premium que foi bem interessante. Agora, nos pontos de atenção, os dividendos estão estáveis sim, mas sem crescimento nos últimos 8 meses. O próprio desconto, que pode ser uma oportunidade, também pode ser um sinal de que o mercado está vendo algum risco ali. E, por fim, vale lembrar que este relatório é um resumo. Para uma análise mais a fundo, principalmente da parte de crédito, é preciso acompanhar de perto e buscar mais informações. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, uma reflexão. Considerando a estratégia do gestor de fazer essas aquisições e o preço atual do fundo, com todo esse desconto, será que o RBRF11 representa uma boa oportunidade de compra nesse momento? Essa, sem dúvida, é a grande questão para quem está de olho no fundo hoje.